Vladimir Putin foi duramente prejudicado pelos próprios propagandistas. Tanto especialistas quanto analistas russos afirmam que é difícil chamar isso de simples erro. Na verdade, trata-se de um ato consciente de sabotagem para mostrar Vladimir Putin como doente, fraco e debilitado. Na noite de 8 de março, o serviço de imprensa do Kremlin publicou uma versão não editada do vídeo em que Vladimir Putin faz um pronunciamento às mulheres russas, na qual ele lê o texto da saudação 2 vezes, e reclama de irritação na garganta. Depois ele tosse por quase 1 minuto e, desculpe, quase fica sem fôlego. E então, de repente, os propagandistas russos começaram a afirmar que não se pode chamar essa publicação de acaso, já que todo o grupo de jornalistas do Kremlin jamais teria permitido tal deslize. Então isso é mais um motim e uma tentativa de mostrar Putin como fraco e envelhecendo. Além disso, recentemente pesquisas mostraram que o nível de confiança dos russos em Vladimir Putin caiu para os valores mínimos desde o início da guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia. Apenas 32% dos russos entrevistados mencionaram Putin ao responder à pergunta sobre a quem confiariam a decisão de questões importantes do Estado. Imagina só, 70% dizem que qualquer um, menos o Putin. Além disso, descobriu-se que a parcela dos que apoiam a continuação da guerra contra a Ucrânia já caiu para 24%. Esse também é o menor índice desde o início da guerra em grande escala. Mas ao mesmo tempo, como sabemos, Putin e seu círculo dizem: não, vamos continuar lutando, que a bucha de canhão russa vai e morra, não nos importamos com a Ucrânia, a guerra continua. Por isso, no Kremlin, eles toleram esse tipo de rebelião silenciosa e até sabotagem contra Vladimir Putin. Sou Alexei Pet e vamos discutir juntos esse assunto, mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Pet News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, agora vamos por partes. O serviço de imprensa do Kremlin, na madrugada de 8 de março, publicou uma versão não editada do vídeo. A mensagem de Vladimir Putin às mulheres russas, na qual Putin lê o texto de felicitação 2 vezes e reclama de irritação na garganta. Bem, na verdade não há nada de extraordinário nisso, mas não para um ditador, porque o ditador deve ser perfeito, ele deve ser infalível, ele deve ser alguém que é simplesmente um homem de ferro. Então, no vídeo com duração de 6 minutos e 19 segundos, Vladimir Putin primeiro se dirige ao público. Ele lê todo o texto de felicitação às mulheres e, então, no final do 3º minuto, pede para regravar tudo. E diz, cito, sabe, deixa eu falar de novo porque a garganta irritou, quase comecei a tossir. Ao mesmo tempo, durante cerca de 30 segundos, Vladimir Putin realmente tosse mais de 10 vezes e dá para ver que ele não está se sentindo nada bem, e isso já não parece ser apenas uma simples irritação na garganta. Obrigado. Sim, você sabe. Deixa eu falar de novo. Porque a garganta irritou. A garganta irritou. Vamos lá. Obrigado. Quase comecei a tossir. Falei muito hoje. Quer que eu traga? Não. Vamos lá. Vamos trabalhar. Queridas mulheres, parabenizo sinceramente vocês pelo Dia Internacional da Mulher. No final, esse vídeo ficou no canal oficial do Kremlin, no Telegram, por 4 minutos. Agora vem a parte mais interessante. Bem, em primeiro lugar, 4 minutos é mais do que suficiente para que todos que quisessem conseguissem baixá-lo. E o segundo ponto, quero lembrar que na Rússia decidiram bloquear e fechar o Telegram, dizendo que, o Telegram não compartilha informações com os agentes da FSB sobre a Rússia, sobre os russos. Vladimir Putin pediu que todos os russos migrassem para o mensageiro Max. Mas, por algum motivo, o vídeo do pronunciamento de Putin ainda é publicado no canal do Telegram do Kremlin. É isso. Após 4 minutos no canal do Telegram, o vídeo foi apagado e substituído por uma versão editada, onde Putin não tosse. O vídeo original foi repostado e quase imediatamente apagado pelo canal do Telegram do Ministério da Defesa da Federação Russa. Além disso, esse vídeo não editado foi publicado pelo veículo de propaganda Riadovka. No entanto, logo também o apagou.
Resumindo, toda essa máquina de propaganda do Putin, na verdade, publicou conscientemente uma verdadeira vergonha para Vladimir Putin, mostrando que o velho está claramente enfraquecendo. Ele parece doente. Ele não está só tossindo, mas parece ter sérios problemas de saúde. Agora, os propagandistas russos começaram a afirmar que o vazamento do vídeo não foi por acaso. Vou explicar um ponto aqui. Ou seja, para uma pessoa comum, ok, isso é absolutamente aceitável. Bom, tossiu, realmente ficou com a garganta irritada. Regravaram o vídeo e, segundo eles, isso não é um problema. Mas ditadores como Vladimir Putin são feitos de forma que precisam ser impecáveis. E se o povo começa a duvidar da saúde e de algumas capacidades do ditador, isso se torna o maior pesadelo para ele. É isso. E por isso agora os chamados correspondentes militares Z começaram a dizer que aqueles que trabalham com o Kremlin, jornalistas, sabem que todos os vídeos do ditador russo são verificados centenas de vezes. E, bom, é simplesmente impossível imaginar que alguém publicaria acidentalmente um vídeo na internet onde Putin tossiu. Parece um ato de sabotagem ou rebelião para mostrar que o líder está fraco, doente e perdendo popularidade. Talvez não seja coincidência. Se considerarmos isso um ato de sabotagem ou rebelião, surge uma informação que seria impensável até um ano atrás. Como ficou conhecido, de acordo com dados de uma pesquisa aberta do VTS-IOM, o nível de confiança dos russos em Vladimir Putin, ao final de fevereiro de 2026, caiu para os valores mínimos desde o início da guerra em grande escala contra a Ucrânia. Apenas 32% dos entrevistados mencionaram Vladimir Putin em resposta à pergunta sobre a quem confiariam a resolução de importantes questões de Estado. O valor máximo desse indicador foi registrado em março de 2024. Naquela época, 50% dos russos disseram que questões importantes do Estado deveriam ser resolvidas apenas por Vladimir Putin. Desde então, o nível de confiança ficou cerca de 1,5 vezes menor. Ao mesmo tempo, resultados de uma pesquisa fechada, onde entrevistados avaliaram separadamente a confiança em cada político da lista, mostram um quadro diferente. Aqui, não se pode entender a Rússia com a razão. De acordo com esses dados, 77,5% dos entrevistados confiam em Putin. Essa é a soma das respostas confio plenamente e provavelmente confio. No final de dezembro de 2025, esse índice era de 81%. Em seguida, em nível de confiança, vem o primeiro-ministro Mikhail Mishustin, o vice-presidente do Conselho de Segurança e principal alcoólatra da Rússia, Dmitry Medvedev, o líder do PCFR Zyuganov, o chefe do Rússia Justa, Sergei Mironov, o líder do LDPR Slutsky e o líder da bancada Novas Pessoas, Alexei Nechaev. Mas aqui é importante notar que a queda do interesse público pela própria figura de Vladimir Putin também é registrada pelas estatísticas de visualizações da Wikipédia em russo. Esse é um ponto interessante. Ou seja, nas pesquisas, russos assustados podem dizer, claro, confiamos no Putin. Mas aqui, de repente, caiu muito o interesse pela Wikipédia. Nem chegaram a pesquisar nada, nenhuma informação sobre o Putin. No final de 2025, Putin ficou atrás em popularidade do rapper e viciado em drogas falecido por overdose, Pasha Technic. As visualizações da página de Putin caíram quase pela metade. Bem, e como afirma o VTS-IOM, no verão de 2025 o humor público foi influenciado por uma série de fatores internos. O forte aumento das tarifas de serviços públicos, o corte em massa da internet e o fim das esperanças de acordo sobre a Ucrânia vieram junto com a queda no apoio ao governo. Mas há também outro indicador importante dessas pesquisas sociológicas. Em fevereiro de 2026, a parcela dos que apoiam a continuação da guerra da Rússia contra a Ucrânia caiu para 24%, esse é o mínimo. Desde o começo da invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia. Ao mesmo tempo, aumentou ao máximo a parcela de russos que defendem negociações. Em particular, 67% dos russos se manifestaram a favor do processo de paz. É interessante notar que os defensores das negociações de paz predominam entre as mulheres, os jovens com menos de 25 anos, os cidadãos com menos recursos e os moradores das áreas rurais. Porque é justamente dessas regiões que, em primeiro lugar, os russos comuns são enviados para morrer na Ucrânia. Pesquisas indicam que cada vez menos russos acompanham as notícias sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Em fevereiro de 2026, esse número era de 44%.
As pesquisas também mostraram que a guerra prolongada e suas consequências econômicas estão criando entre os russos uma sensação persistente de tempos difíceis. 64% dos cidadãos da Federação Russa avaliaram negativamente o ano de 2025 para o país. Mas, como se sabe, toda a elite de Putin não liga para seus próprios cidadãos. Tipo, uns russos aí, quem são esses selvagens, não estão nem aí para eles. É isso. Vamos aumentar os impostos? Vamos. Toda a elite de Putin quer a continuação da guerra. E eles vão fazer de tudo para ter recursos para continuar essa guerra. Eles não ligam para esses Ivans russos. Ah, e daí se morrerem 10 ou 100 Ivans russos? Eles estão cagando para isso, desculpe a expressão. Por isso, os propagandistas russos viram nessa publicação de um vídeo vergonhoso para Vladimir Putin uma provocação e até mesmo sabotagem. Aqui vou deixar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Isso é tudo. Cuidem-se. Muito obrigado a todos. Tchau para todos.